Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O dia de hoje é a véspera para duas festas litúrgicas que são preceito. Então, tanto amanhã, dia 1º, como dia 2, devemos ir à missa. Amanhã, porque é dia de Todos os Santos. Então, comemoramos amanhã todos os fiéis que em estado de graça conhecem então a alegria, da vitória que esperamos, que é o fato de estar em Deus, de repousar em Deus, da santidade. E no domingo comemoramos a festa dos fiéis defuntos, ou seja, aqueles que morreram, e esperam a consolação também de suas almas, Sejam aqueles que estão no purgatório ou aqueles que já estão no reino dos céus. Então, os 2 dias são dias de preceito. Precisamos participar da Santa Missa nos 2 dias, E hoje, então, nesta sexta-feira, dia de jejum, silêncio, oração, tá até caindo uma chuva aqui, que predispõe ao recolhimento, a gente se recolher, guardar o nosso coração, meditar profundamente na palavra de Deus. O Evangelho nos ajuda muito nesse propósito. Hoje vai falar sobre a cura daquele homem hidrópico, aquele homem com inchaço, que a gente não sabe a natureza, se renal, se cardíaco. Geralmente naquela época, essas eram as 2 causas principais, Ou o paciente sofria de uma insuficiência cardíaca grave ou de uma falência renal. E aí acumulam-se os líquidos, A pessoa fica inchada. E aí usavam então esse nome hidrópico, para um adulto com esse sintoma. Porque se fosse criança, os diagnósticos diferenciais eram outros, Mas, enfim, esse milagre faz a gente pensar sobre muita coisa em nossa vida espiritual, mas principalmente a assídia, a preguiça espiritual, a preguiça para rezar, a preguiça para fazer o bem, a preguiça para atender a tua vocação que te chama à santidade. Por isso que é bem propício, que esse evangelho esteja aqui posto antes dessas 2 celebrações, porque as 2 celebrações, a de amanhã e a de domingo, fazem a gente pensar sobre a esperança, sobre a necessidade de prontificar a nossa alma para o bem, para a verdade, para o Evangelho, para o desejo de santidade. Então, no dia de hoje, pensar sobre como nós vivemos, qual é o ritmo da nossa vida espiritual. Ele é pressuroso, ele é urgente, ele é principal em nossa vida? Isso é sinal de magnanimidade, é sinal de prontidão, é sinal de esperança, de que essa virtude é ativa no seu coração e que esse teor espiritual não é colocado em preguiça, em segundo, terceiro, quarto, quinto planos, Mas podemos dizer, pelo estado de coisas que vivemos hoje, que a maioria dos homens e mulheres tem uma gravíssima preguiça espiritual, preguiça de contemplar, de ter desejo pela verdade, de buscar essa verdade, de ansiar conhecer a Deus, É até bem provável que todos os homens e mulheres já tenham notado o seguinte: meu Deus, é preciso que eu coloque a minha atenção, a minha fé, os meus sentidos em coisas boas. Buscar, por exemplo, boas amizades, buscar bons convívios, buscar bons propósitos, ou seja, a busca pelo bem. Mas é de uma maneira muito rasteira e tacanha que nós fazemos isso. Por quê? Porque a gente perde muitas vezes de vista o bem maior, as ações maiores, as aspirações mais elevadas, ao desejo pleno pela verdade. E a gente vai se contentando às vezes com aquela pequena felicidade, pequeno contentamento, pequeno descanso, mas enquanto a gente vai avaliar bem, mesmo a nossa alma, ela está intranquila, ela está sem paz, ela está sem sentido ainda, ela está entortada, como falávamos
no evangelho anterior sobre a mulher encurvada, né? Bom, meus irmãos, se as demandas vão chegando, e a nossa alma tem demandas imensas, e elas não são atendidas prontamente, a gente fica hidrópico, a gente fica inchado. É tanta demanda que a gente não vai conseguir resolver nenhuma. É como se estivéssemos afogados nesses líquidos que chegam ao coração, mas o coração, isento de força, de coragem, de ânimo, de esperança, de pressa para atender, a gente afoga, né? E é exatamente isso que acontece na insuficiência cardíaca ou na falência renal com congestão, né? Então, eu fico pensando um pouco sobre isso hoje e esse mês é muito propício, né? É um mês em que a gente vai entrar em um novo ano litúrgico, que a gente vai começar esse ano litúrgico com o advento, com a preparação para o Natal, para o nascimento de Cristo. E o nosso coração precisa dilatar, ele precisa abrir-se, ele precisa, né, esperançar-se, assim. A fé precisa ocupar postos mais acima em nosso coração. A caridade, o amor ardente por Deus, pelo próximo, por nós mesmos, precisa acender o nosso coração, aquecer-nos, porque todos sabemos, né? Na noite de Natal, esse calor é fundamental para encher no nosso coração de uma nova esperança que nasce ali para nós. De mais acolher Jesus, de mais buscar a santidade, de mais estar coeso com o nosso Deus. Então, que bom, né? Que é um mês de chuva, um mês de irrigação, um mês de preparo, um mês terno, um mês de transformação em nossa vida. Saímos daquele período árido, seco, né? Que nós estávamos enfrentando há meses de calor, de vida tempestuosa, acidentada, difícil. Agora brota o verde, brota a vida, no nosso coração também da mesma maneira. É preciso que ele renasça, né? Então, vamos pedir isso ao Espírito Santo, que esse dia de hoje de oração seja propício a isso. Enquanto estivermos rezando o rosário, o Santo Terço, o Terço da Misericórdia, enquanto estivermos jejuando, quando formos à Santa Missa, ter o nosso coração voltado para esse amor tão grande e tão transformador de nosso Deus. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dê-nos a graça de ter pressa para com o que é sagrado, de ter urgência para repousar o nosso coração em um sentido pleno que o Senhor traz a nós por meio de Tua Palavra. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração que se deixa, que se permite ser amado, que se permite ser cuidado por vós. Como tudo, Senhor Jesus, do lado de fora, espelha e deseja e urge pela transformação, também a nossa alma no dia de hoje deseje a transformação que o Senhor pode realizar em cada um de nós. Nós precisamos, Senhor Jesus, da Tua visita, do Teu cuidado, do Teu amparo, do Teu colo, do Teu socorro. Vinde, Senhor Jesus, porque nos afogamos nas demandas que este tempo pede a cada um de nós. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos lá. O evangelho de hoje está em Lucas 14, versículos de 1 a 6, e diz assim, ó. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que cai no poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso.
É bom, né? Quando o Senhor nos fala de uma maneira assim direta, que nos rouba as prontas respostas. Por quê? Quando a gente vai adiando o grande problema, a grande ventura de nossa vida, a gente vai adiando essa resolução, essa resposta que devemos a Deus por meio de justificativas. Né? Então, várias vezes chegaram homens e mulheres ao Senhor se justificando. É necessário que eu faça isso, é necessário que seja feito aquilo, são necessárias várias coisas. Mas, toda vez que Jesus pergunta isso pra gente, ele quer saber, mas o que é mais necessário? Eu não estou dizendo para não pagarem o imposto a César, não estou dizendo para não lavarem as mãos, não estou dizendo para não cumprirem os preceitos, mas qual é o primeiro preceito? Qual é a principal melodia da nossa vida? Qual é o principal tom? Qual é a nota musical que conduz todas as coisas, né? Vocês não estão se perdendo em si mesmos, afogando-se nas próprias demandas, nas demandas alheias? O vosso Deus não foi substituído por outros amores? Faça essa análise no coração. Toda vez que eu escuto Jesus falar sobre esse adiamento do problema e deixa a gente sem resposta, é porque acabaram-se as justificativas. Não tem mais como eu adiar. Não tem mais como eu não me perguntar e eu não responder e eu não viver. Então, respostas para as perguntas seguintes. De onde eu vim? Por que eu estou vivendo isso? Para onde eu vou? Quem eu sou? Quem é Deus? Qual é o sentido, o propósito da minha vida? O homem que não sabe para onde vai, muito menos de onde ele parte, toma qualquer caminho e vale. Mas será que nós fomos feitos para ser homens do caos, homem de qualquer caminho, mulher de qualquer decisão? Porque qualquer caminho leva a qualquer conduta. Qualquer caminho leva a qualquer sentimento. Qualquer caminho leva a qualquer desperdício, a qualquer crime, a qualquer ato imoral, a qualquer ato antiético, a qualquer violência. Então nós não somos para qualquer coisa. Até o que a gente tem em nossa natureza diz pra gente que existe algo extraordinário em nós. Capacidade de falar, de pensar, de agir, de ter vontade, de ser inspirado, de não ser saciado com aquilo que sacia a vida vegetativa. Não te basta água, não te basta comida, não te basta carinho, não te basta teto, não te basta chão, não te basta roupa. Você não é como os pardais e nem como os lírios do campo. Tendes vós muito mais valor, assim diz o Senhor. A estes é dado o orvalho do dia, a água da terra, os minerais que sulcam este solo. O vento, a água, a natureza, as asas, mas não é dado a eles a necessidade de conhecer, de transcender, de aspirar, de ser saciado para além do natural. Mas nós sim, nós sim. Dê ao homem todo o dinheiro do mundo, ainda assim seu coração será um oco vazio. Ou retirem todo o dinheiro do mundo. Provavelmente, esse homem, não tendo tanta distração, terá sim um encontro com o real e pode ser que ele seja extremamente mais feliz do que o mais rico. Então, é sinal de que nós não somos tratados neste mundo com uma equação justa. Já estudou matemática? Matemática, por exemplo, a gente estuda equações, né?
O que tem de um lado da equação tem que estar do outro lado da equação. Tem um sinalzinho de igual entre as duas partes. Não é verdade? Por exemplo, se 2x é igual a zero, x é zero. Não é verdade? Então, a realidade numérica de um lado é a mesma realidade numérica do outro. Se desse lado eu ponho fruta, desse lado eu terei fruta. Se desse lado eu coloco água, desse lado eu preciso colocar água. Então, não é equivalente ao homem, e Adão percebeu isso, todas as outras coisas criadas. Pois deste lado tem homem. Do outro lado da equação, não adianta colocar boi, cavalo, mares, terras, montes, ventos. Por mais que seja muito belo. Ainda assim ele vai se sentir só. Não está resolvida a equação. Aí Deus coloca aqui Eva, a esposa, o complemento de Adão, né? E os dois, né, nesta equação, têm mais correspondência. Agora, por causa do pecado, o homem reduziu seu valor aqui desse lado da equação. E a mulher também reduziu. E o coração permaneceu oco, permaneceu vazio. E nada que se coloque ali preenche de fato a equação. Mas Jesus fez-se homem e nos tirou da hidropsia e colocou na equação, né, que nós aqui, deste ponto, homem e mulher, deste ponto, precisamos equivaler para esse encontro aqui com Cristo, que é todo Deus, mas também é todo homem. E para que a equação seja verdadeira, esse Cristo aqui está disposto a divinizar o que foi criado, mas que caiu por causa do pecado. Olha que coisa grande. Feitos à imagem e semelhança do Senhor, para retomarmos não apenas ao que éramos antes, mas numa condição ainda melhor, a de estar unido ao corpo místico de Cristo. Essa aspiração tem equação, e é ela que nós devemos aspirar. Não adianta você, desse lado da equação aqui, tentar colocar aqui mundos e fundos. Não vai dar bom. Tem como. Então, digamos que diante dessa equação eu tenha preguiça. Eu não queira rezar, eu não queira a palavra, eu não queira me dobrar, eu não queira perdoar, eu não queira viver, eu não queira participar da Santa Missa, eu não queira conduzir orações na minha casa, eu não queira unir os meus filhos, eu não queira unir a minha esposa, o meu esposo à verdade, eu não queira responder a essa equação. Então eu estou reprovando na matemática mais simples, necessária à alma. E as demandas vão chegando, ó. Vão colocando do teu lado da equação um monte de coisa. Imagine a analogia perfeita aqui de Cristo com o hidrópico. Veja, os homens sentaram com Jesus, estavam olhando para ele, viram um doente por quem eles não podiam fazer nada, não poderiam dar solução alguma para aquela equação. Talvez nem mesmo dar a palavra com integridade. Talvez nem mesmo cumprir o mandamento de Deus de maneira plena, porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. E esses homens não estavam entendendo isso. Colocaram um homem lá para que Jesus ficasse à prova de realizar uma obra primordial num dia de sábado. Era uma ordem que não anula o preceito de guardar o sábado, mas pelo contrário, o coloca em pleno cumprimento. Vocês entendem? Porque guardar o sábado é uma ordem consequente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, e o nosso dia passou a ser domingo porque esse é o domingo, esse é o dia da ressurreição. É o dia em que Jesus respondeu à equação. Então, ficaram em silêncio diante da pergunta de Jesus. É possível ou não curar num dia de sábado? É possível ou não rezar? É possível ou não fazer o bem? É possível ou não sair da preguiça espiritual? Veja, o homem estava lá afogando. Dá para imaginar o que é isso? Imagine um coração que bombeia pouco, bem assim, ó, devagarinho, devagarinho.
E tá chegando sangue, e tá chegando sangue, e tá chegando sangue, e ele fica lá, ó. E esse homem é chamado a caminhar, e o coração tenta bater um pouco mais rápido para bombear o sangue, para o cérebro não desligar, mas ele não consegue, ele fica assim. E o sangue chegando, e o sangue chegando. O sangue transborda, vai lotar o pulmão, as mãos, os pés, vai ficar inchado, empapuçado. A respiração vai ficar ofegante, assim, afogando. É por isso que Jesus fala no final sobre tirar um filho ou um boi do poço, porque no poço a pessoa não afoga. O homem estava afogando ali na frente deles. Eles não foram capazes de responder à equação, mas Jesus o curou. Isso manifesta a nós que nós devemos ter pressa, como que nos percebêssemos: eu estou afogando, eu estou demandado e eu não consigo responder desse lado da equação aos meus principais anseios. E tem chegado demanda de trabalho, demanda de esposa, demanda de filho, demanda de amigo, demanda do trabalho, demanda do mundo, demanda das minhas paixões, demanda, e eu não consigo mais responder. É necessário colocar coisa desse lado aqui da equação. E que esse lado da equação aqui, que é Cristo, resgate em mim, né, essa prontidão, essa esperança para o sagrado, para a santidade. Por isso, meu encorajamento no dia de hoje para aliviar a hidropsia é mais eficaz que uma furosemida, que um diurético, que uma diálise, que um transplante cardíaco. O meu remédio é a oração. Ali vai tudo, a demanda vai toda para Cristo. E permanecemos dos dois lados da equação, Ele respondendo a mim mesmo, né? Então, as coisas que estavam aqui passam para cá, e a coragem que era ausente aqui, Jesus manda para cá, e aí a gente se encontra. O encontro com Jesus é o que responde uma equação verdadeira. É o que dá sentido de novo, propósito de novo. Então, aos matemáticos aí de plantão, talvez seja essa a resposta de equação que nós não estamos conseguindo responder, mas que Cristo responde com facilidade. Deus fez-se homem para que o homem seja salvo. Olha que belo, né? Não só Deus atualizou graças, coragem, habilidades necessárias ao homem para o entendimento da graça, mas Deus dá a si mesmo, a si mesmo. É forte demais isso, é grande demais. Deus entra no tempo, Deus entra na nossa condição, Deus entra no Cronos, Deus passeia pela nossa fome, pela nossa sede, pela nossa aspiração de alma e a sacia. Deus nos ama quando é oportuno e quando não é. Porque para Ele, as intempéries deste tempo não são maiores do que o amor dele por você. Então, no dia de hoje, busque na oração responder essa equaçãozinha aí que a gente não está conseguindo fazer bem, né? E a oração seja duradoura, constante, permanente, e reflita na sua vida, nas suas escolhas, na sua profissão, no seu dia a dia, o homem que você deseja ser em Cristo, a mulher que você deseja ser em Cristo. Deus abençoe você, tenha um santo dia e um excelente final de semana. E não se esqueçam, para atender a graça é necessário participar da liturgia de amanhã e da liturgia de domingo, que são diferentes. Você não vai participar de novo, tá certo? Porque não é a mesma coisa. Você vai participar de uma e de outra. Deus abençoe você. Um abraço. Até segunda.